Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui ainda na continuação do segundo dia de evento, tá? Falando então sobre o diagnóstico da propriedade de vocês, né? Ou de quem pretende começar aí a sua atividade agropecuária. Então, ainda estou na continuação do segundo dia, diagnóstico da sua propriedade rural. Amanhã, dia dos pais, eu não farei, tá? A live. E na segunda-feira, às 20 horas, nós retornamos, tá? Então, continuando lá a nossa conversa sobre diagnóstico, né? Sobre o que vocês têm que observar que está acontecendo na propriedade, ou quem pretende iniciar uma atividade na pecuária ou na agropecuária, né? O que vocês precisam observar? Então, quem não acompanhou o primeiro vídeo, segue lá e assiste Diagnóstico da sua propriedade rural, primeira parte, porque hoje eu vou dar continuidade, tá? Para não ficar muito extenso. Então, quem ainda não me conhece, eu sou Raquel Azevedo, bióloga, professora de biologia e consultora ambiental e agropecuária, certo? Então, segue lá, gente. Diagnóstico, o que é isso? É vocês fazerem ali uma varredura mesmo de tudo que está acontecendo, né? Então, passar o olho e ver tudo que está acontecendo ali no seu negócio. Então, gente, para a gente ter um sistema de pecuária ou agropecuária produtivo, tá? Bem produtivo, o que a gente precisa? Dentre outras coisas que eu já citei na live passada, tá? Que foi na quinta-feira, porque ontem não deu, né? É muita coisa que a gente tem para fazer, né? Em casa, enfim. Então, ontem eu não fiz, tá? O que a gente tem que fazer? Nós temos que adotar sistemas de gestão. O que é um sistema de gestão? São métodos de administrar o nosso negócio. Administrar, continuo sem entender nada. Controlar, gente. Controlar. Controlar o que chega, controlar o que sai. Controlar, que é um exemplo. Quantos animais vão entrar, vão ser comprados, né, para sua propriedade no ano. Quantos vão ser vendidos. Atenção aos indicadores que eu falei lá no primeiro dia, né? Intervalo entre partos. Caderneta de sanidade, de vacinação dos animais, tá? Então, você controlar tudo isso é o que? Você administrar, certo? É como uma empresa mesmo, uma indústria. É uma empresa, tá? Uma fazenda, apesar dela não ser uma indústria, né? Não ter todo aquele maquinário, mas ela é uma empresa sim, tá? Se você quiser fazer da sua atividade uma atividade lucrativa e não de subsistência. Até a de subsistência você tem que administrar, é uma coisa, né? Até a de subsistência tem que ser administrado. Você só não vai visar o lucro, né? Mas se não for bem administrado, você não alimenta nem a sua família, né? Então, tem ali cada pessoa com a sua atividade, cada pessoa com as suas tarefas, né? Todos têm que cumprir, porque senão o sistema não gira, não roda, tá? As coisas não acontecem. Então tem que ter quem põe água para os animais, né? Quem cuida ali da vacinação, tem que ter a pessoa que cuida de várias partes ali, de vários tipos de manejo, né? Quem vai lidar com o solo, quem vai preparar a alimentação dos animais, quem vai fazer a silagem, quem vai fazer a semeadura lá no campo, enfim, são uma infinidade de atividades que tem que ser feitas ali para o seu negócio ser, como é que eu posso dizer assim, uma coisa profissional, né? Uma atividade profissional, que é aquela que gera lucro, tá? Então, adote sistemas de gestão. Não sei como fazer isso, gente. Tem programas gratuitos na internet. Eu sei que assim, o gratuito não te oferece muitos recursos. Para você ter recursos maiores, você tem que pagar, né? Mas tudo bem, comece de onde você está,
com quanto você tem para investir no momento, tá? E depois, conforme os ganhos vão surgindo, você vai viajar para a Europa? Não, calma. Você vai reinvestir no seu negócio, tá? Então, eu já expliquei para vocês. Bateu aquela vontade para a Europa? Sossega o facho e vai lá para Bariloche, que é mais barato, então você vai lá para Serras Gaúchas. Ah, viajar no Brasil é muito caro, então você viaja aí no município da sua vizinhança mesmo, tá? Que tem uma pracinha legal, que tem uma coisa legal para curtir, tá? Porque é muito melhor do que passar um mês, 15 dias na bonança, é você passar o ano inteiro, né, na bonança. Então, atenção, pensa aí antes de tomar atitudes imediatistas. Então, vamos lá. Um sistema para vocês interessante aqui começarem. Montem organogramas. Não sei o que é organograma. Gente, são quadradinhos, assim. Põe aí na internet que vocês vão ver o que é, tá? Organogramas são lá aqueles quadradinhos, enfim, que você tem lá a função de cada pessoa e a hierarquia, né? Então, tenho lá o dono da propriedade, depois vem o gestor da fazenda, né? Depois vem lá o vaqueiro, o boiadeiro, o cuidador de bezerros, tá? O veterinário. Um monte. Para que serve isso? Para você saber quantas pessoas você tem trabalhando em cada função, né? E a função, as tarefas, as atividades que essas pessoas desempenham, tá? Para isso que é importante. Para outras coisas mais, sim, mas eu tô falando aqui as principais, tá? Só para dar um desperto aí. Outra coisa interessante, vocês precisam trabalhar com análise SWOT. O que é isso? Vem lá do inglês. E perdão, gente. Vem lá do inglês. Análise SWOT. Ameaças e oportunidades, tá? Agora eu não vou lembrar o termo em inglês. Opportunities e ameaças, esqueci. E fraquezas e... Não é fortaleza, é fraquezas, tá? E pontos fortes, tá? Que você tem. Então, essa sigla, tá? Ela é composta pela primeira letra de cada palavra em inglês. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm a parte de pontos fortes e pontos fracos, só depende de vocês, tá? Então, vocês têm que analisar. Eu tenho um pasto que ele não tá degradado, tá? Ele está em boas condições. Eu tenho uma quantidade de cabeças lá de animais por hectare que não compacta o solo, que não causa degradação, tá? Eu faço pastagem em sistema rotacionado, ou eu faço contínuo, tá? Ponha lá o que você tem de melhor e que tem funcionado, tem dado lucro. Ponha também os seus pontos fracos. Um intervalo entre partes muito grande, a qualidade do leite, apesar de eu ter uma produção muito alta, a qualidade do leite não está tão boa, então ponha lá. Eu tenho uma produção de 15 mil litros de leite por dia e isso para mim é o suficiente, tá? É o máximo que eu consigo lá com as vacas, cada uma produzindo no pico aí uma média de 25, 30 quilos. Olá para quem está entrando. Tudo bem, tá ótimo. Ué, Matsuda? Matsuda de novo? Mudou o visual aí? Enfim, de repente é outro Matsuda, não sei. Então a gente tem que analisar esses pontos, tá? Fortes e fracos. O que você tem de melhor na sua propriedade e o que está ruim. A genética dos animais está ruim? Tá boa? Tá tendo muito problema com casca dos animais? Tá tendo muito problema com verminoses? Põe aí no papel, tá? Nessa parte de gestão. E a parte de oportunidades e ameaças? Aí já não depende de você, tá? Aí são as coisas... Então você tem que separar. Tudo que depende unicamente de você, da sua gestão na propriedade, daquilo que não depende de você, que depende lá de fora, tá? Depende do mercado. Então, o que depende do mercado?
Muitas vezes o preço do leite, né, não vai depender de vocês, apesar de vocês terem poder de barganha, de convencimento, de negociar, mas muitas vezes, né, se acontecer, por exemplo, uma crise, ou então essa mudança aí no preço do milho, tá? Não vai depender muito de vocês. Então são ameaças, né? Variações no preço, crises mundiais, alta do dólar, tudo isso são ameaças, são coisas que podem levar você a ter perdas ali, tá? Nos ganhos, né? Na sua lucratividade. E as oportunidades. Oportunidades, chegada de indústrias de laticínio, ou a sua propriedade, ela está numa região, de repente, que recebeu algum benefício do governo, né? Tem regiões aí que estão recebendo apoio do governo, estão recebendo sementes, estão recebendo... Eu sei que tem gente que não gosta, mas tem que falar, né? Agrotóxicos, estão recebendo insumos, né? Enfim, insumos. Então, aí já são o que? Oportunidades. Ah, só isso? Não. De repente, um leilão maravilhoso que apareceu aí, né? Na internet, no YouTube. Você sabe que é de propriedade confiável, então disponibilizaram uma quantidade de animais lá a um preço, uma condição de pagamento muito boa. Então, são oportunidades, né? Não depende de você. Então, ponha isso, tá? Num papel, faz lá uma matriz. Não, faz tipo um jogo da velha e coloca, separa lá os quadrantes, né? Então, põe lá oportunidade, fraqueza, como eu falei, pontos fracos, pontos fortes, tá? E ameaças. Aí uma outra coisa interessante aqui também é o benchmarking, né? Benchmarking, o que é isso? Você pega e bate mesmo o olho no que seu vizinho está fazendo, né? O que o outro produtor está fazendo? Quem está em cooperativa é mais fácil de observar isso. Mas quem está sozinho aí no mercado, dá uma olhada no que as outras pessoas estão fazendo, tá? Na sua região ou mais distante, que a gente também tem uns insights, que é isso? Ideias, né? Surgem ideias maravilhosas daí. Então, dá uma olhadinha. O que fulano tá fazendo? E ele tá fazendo aqui a dieta dos animais dele dessa forma. Será que para mim dá certo? Né? Aí perguntam, veterinário, consultam um zootecnista. Hoje já temos aí muitas pessoas se especializando em nutrição, né, de bovinos. Dá uma consultada. Nem todo mundo vai te cobrar se for uma conversa informal, né? Então, dá para captar ali muita coisa. Aí tem outra coisa também. Eu sei que é difícil ficar pagando consultoria aí, então faz o seguinte. Pega alguém da família que gosta de estudar e põe para ser seu consultor. Coloca aí as crianças, adolescentes, filho, pai, marido, mulher, tá? Para pesquisar pesquisas que estão sendo feitas aí pela Embrapa, outras escolas rurais, particulares, que eles disponibilizam estudos na internet, tá? Então, pega esses estudos aí, leia, que vocês vão descobrir muitas coisas interessantes para aplicar. Ah, mas aí os meus animais vão ficar 100%? Não, mas vai melhorar tanto que daqui a pouco você vai ter dinheiro para investir, tá? Em algo mais profissional. Assim que a gente começa. Daqui a pouco, tá? Vai melhorando, daí começa a sobrar um dinheirinho, né? Eu sei que pro produtor de leite não tá muito fácil, não. Enfim, nunca foi, né? Benchmarking é isso. Você se compare, tá? Em relação aos outros profissionais da sua mesma área, que tem a mesma quantidade, né? Aproximada ali de animais, da mesma raça. E compara. Pô, fulano, eu tenho o mesmo tipo, a mesma raça, né, de vacas, mesmo tipo de pastagem, mesmo tipo de forragem, faço o mesmo tipo de alimentação, mesmo tipo de dieta, e os meus animais dão metade do leite do que o dele. O que pode estar acontecendo? Investiga, conversa. Eu sei que muita gente não gosta de falar os seus segredos, né? Mas procura ver o que está acontecendo, tenta sentar, conversar, fulano. Se a gente se unir é melhor do que ficar né, brigando, às vezes brigando pelo mesmo mercado,
né? Se une, tenta verticalizar a produção, né? Sai só do leite, vai para o queijo, vai para os laticínios, né? Tem muitas aí fazendas que hoje já estão pensando nessa parte de elas mesmas produzirem os seus laticínios, né? E também dá, se for muito grande, produzir uma parte e vender outra, né? Então, tudo isso são coisas a serem pensadas. Agora, se você olhar o padrão do seu vizinho ou de outro lugar, né? E tiver muito diferente, animais da mesma raça, com idades aproximadas, tá? Com um intervalo entre partes parecido, com sanidade parecida e não está dando a mesma produção, presta atenção, ó, estresse térmico, qualidade da água. Mas o que pode ser? Uma região muito úmida, que favorece a infecção por verminoses nos animais, tá? Quando eles estão pastando. Então tem que investigar o que pode estar acontecendo, tá? Tem que ver. E tem muito mais coisas que eu não estou lembrando aqui. Mas tem uma infinidade de fatores que podem estar causando isso. E aí, por isso que o benchmarking é interessante. E ver também nos artigos, né? Ah, não posso conversar, fica difícil. Busque artigos já publicados. Coloca lá na internet. Vou fazer uma live aqui só explicando como é que faz isso. Coloca na internet, entra no site da instituição, entra lá no site da Embrapa. Na parte de artigos você digita lá, sanidade animal. Aí vai achar, tá? Propriedades com problema tal. Aí vai vir um montão de artigos para você ler, né? E aí, dificuldades na interpretação, procure alunos, estagiários, pessoas que vão te fornecer essa informação gratuitamente, tá? Vão te ajudar a interpretar esses dados. Aí, seguindo. Outro, para terminar essa parte aqui de gestão. Método Kanban. O que é isso? São cartões, né? Isso aí é coisa de japonês, organizado pra caramba, que vocês vão colocar. Isso aí é muito interessante nas atividades que uma depende da outra dentro da propriedade, né? Então tem aquela pessoa que depende, não sei, tô inventando aqui, tá? De pegar as máquinas para ordenha, ou de limpar, e o outro que fica lá tomando conta fazendo a ordenha. Aí tem o outro que vai fazer higienização das vacas após a ordenha. Então o que acontece? São atividades interligadas. Se uma pessoa não fizer a parte dela, as outras quebram, né? Então os animais estão lá para ordenha, cadê a máquina de ordenha? Não está aqui preparada, né? A máquina de ordenha não está aqui. Os animais já foram ordenhados, né? As vacas. Mas agora tem que higienizar. Cadê a pessoa que faz a higienização dos animais, né? Sumiu. Então uma atividade depende da outra. O método Kanban te ajuda nisso, porque você vai colocar lá as atividades que vão ser feitas no dia, as que já foram feitas e as que estão sendo feitas, tá? Aí coloca os cartõezinhos, atividades a fazer, atividades sendo realizadas, atividades já feitas, né? Então, não sei, contagem de animais, já foi feito. Quem fez? Então, vai colocar lá no cartão. Trocar a água do bebedouro. Quem é responsável por isso? Feito, não feito, está fazendo, tá? Aí, conforme o tamanho da sua propriedade, você vai determinar que tipo de atividades vão entrar, se todas vão entrar, se não vão entrar. Vou dar um toque aqui. É interessante que você ponha as atividades-chave, tá? Como troca de água de bebedouro, verificar se o curral, quem tem, no caso curral, se está limpo ali todo dia, ou 2, 3 vezes ao dia. O coxo, verificar o coxo dos animais. Enfim, as atividades que são ali mais chaves para você, você coloca nesses cartões, tá? Põe cores diferentes, pode colocar cores diferentes, de acordo se é o manejo do animal, se é o manejo do pasto, se é o manejo do compost, tá? Se é a sanidade, se é o trabalho do zootecnista, se é o trabalho do do técnico agrícola, tá? Aí vai separando, tá? Ah,
Ah, não sei como faz isso. Coloca na internet método Kanban, tem um monte de coisa sobre isso. Não precisa nem comprar apostila, nada dessas coisas não. Coloca lá que tem muita coisa explicando. Então, vou passar aqui para o outro ponto, senão já são 8h34. Com relação ao rebanho, gente, com relação ao rebanho, sempre, a não ser que você só tenha 1, 2, 3 animais. Separe por categorias, tá? Então, separa, tem que separar. Bezerras, novilhas, vacas que estão secas, vacas que estão em lactação, machos leiteiros, tá? Separa. Mas para que isso? Porque isso facilita na hora do manejo, né? Além disso, tem que separar, mesmo que você tenha vacas em lactação. Muitas vezes a diferença é grande, né? Na produção de leite, no pico, lá em lactação. Tem um grupo de vacas que picam com 20, tem um outro grupo que é com 40. E 40 o negócio é bom, hein? Genética é boa aí. Tem que separar em grupos, tá? Ah, mas por que tem que separar em grupos? Gente, porque... Ó, vou dar uma dica. Se você separar em grupos, você vai economizar na nutrição, tá? Porque a dieta não vai ser igual para todos. Inclusive, dieta não é igual para bezerra nem para vaca, né? É diferente. Então, se você separar, isso vai te trazer uma economia a médio e longo prazo. Por quê? Porque se você deixar vacas pequenas, né? Assim, pequenas que eu digo com uma diferença significativa, de tamanho mesmo, junto com vacas maiores, né? Ou dominantes com vacas que já são mais ali submissas, as dominantes elas vão chegar primeiro no coxo, né? Se for um sistema aí de compost e tudo. E aí onde ficam as submissas? Elas vão cada vez comer menos. E com os bezerros e as bezerras também vai acontecer isso. E as maiores vão comer mais, tá? Ou as mais agressivas, as mais, né, dominantes. Gente, isso com o tempo, vocês vão reparar que alguma coisa vai ficar esquisita. Tem animais que estão produzindo muito e outros pouco. Por quê? Muitas vezes porque está comendo menos, tá? Questão aí comportamental. Então, verifica isso, tá? E também facilita na hora de contagem, de pesagem, né? Facilita e muito o manejo, tá? Então, um trabalho aí mesmo que um funcionário só faça, poderia levar horas e mais horas fazendo, se tiver separado em grupos, facilita o trabalho dele, tá? Facilita por quê? Porque ele já sabe mais ou menos ali as características que ele tem que encontrar de peso na hora da pesagem, na hora na hora do manejo mesmo ali, né? Tete a tete com o animal. Então, se ele ficar num ambiente onde está tudo misturado, animal mais bravo com animal mais manso, nossa, a pessoa acaba se perdendo, né? Agora, quando ele entrar ali no ambiente dos mansos, rapidinho ele faz o manejo, dos mais bravos ele, né, já vai preparado. Enfim, fica mais fácil, tá? Facilita tudo. E a parte da nutrição e da produção, principalmente os animais que são mais submissos, eles vão ter mais acesso à comida e vão produzir mais, tá? Aí, seguindo aqui. Uma coisa muito interessante que talvez muita gente não goste de falar sobre esse assunto, porque, não é barato, né? Não é barato. Enfim, que é o melhoramento genético, tá? Então, se puder investir, invista. Mas a genética não é tudo. Tô sempre aqui falando para vocês. Sei que eu ando meio sumida, mas é que a demanda aqui nos estudos ela tá um pouco grande e eu ainda fico fazendo atendimentos, enfim. Mas é gratuito, tá? A maior parte. Então toma um pouquinho do tempo. Aí o que eu queria falar? Que a genética não é tudo, né? Muita gente não vai falar, né? Quem trabalha com venda de genética não vai falar isso. Mas a genética não é tudo, tá? O biólogo sabe muito bem disso. Porque a gente tem as nossas características, né, que já vêm lá do DNA,
Mas se a gente tiver algum tipo de estímulo, né, a gente pode melhorar a situação, né? Então vou dar um exemplo aqui. Você vem de uma família de baixinhos, né? Geneticamente todo mundo é baixo na família. Mas se você tem uma alimentação adequada, um estímulo, mesmo estímulo hormonal, exercícios físicos, você consegue ficar alguns centímetros mais alto, né? Isso aí é da sua genética? Não. Isso aí é a influência do meio, tá? Lá nas suas proteínas lá que são expressas lá no DNA. Não, mas aí tá complicando, né? Sim, eu tô complicando um pouco. O que eu quero dizer? Que o meio, ele pode transformar você, né? Ele pode influenciar numa característica que já é determinada na família. E o mesmo acontece com as vacas, tá? Então, se você tem uma vaca que tem uma produção máxima de leite de 20 litros, e isso já é assim uma característica da geração delas, das gerações anteriores, se você fornecer uma alimentação mais rica, um ambiente com menos estresse, um manejo, né, sem estresse mesmo e com uma sanidade ali animal alta, pode ser que esse pico passe para 25, tá? Então, é o meio influenciando na genética, tá? O ambiente mais favorável, ele vai fazer com que aquela característica, né, ela seja aumentada. No caso, você quer aumentar as boas características, né? Se for um animal agressivo, você vai tratar o animal sem grito, né? Sem bater. Aí ele vai ficar mansinho? Não, mas ele vai ficar menos arisco, né? O meio vai influenciar uma característica que já é nata dele, não é isso? Então, esse ponto que eu quero chegar com vocês. Ainda que a genética não seja boa, você pode conseguir ir melhorando a produtividade. Ah, vai ficar igual a que tem a genética maravilhosa? Não vai ficar. Mas se a gente está tentando melhorar com o que tem, né? Sem recurso financeiro, tentando sair, né, de onde está, é esse o caminho, tá? Então, gente, se você não tem um programa de melhoramento genético, começa aí, tá? Na sua propriedade. Ah, não tenho dinheiro. Começa igual Jacó, tá? Lá na época lá de Gênesis. Começa igual Jacó fazia, tá? Vai separando os animais que são melhores na sua propriedade, que produzem mais, né? No caso aqui eu tô falando de leite, então o que vocês vão fazer? Separa esses animais e dá mais condições favoráveis a eles, tá? Que eles vão produzir ainda mais. E aí você seleciona, coloca para cruzar mais aqueles animais que são mais produtivos, os que são menos, de repente você põe no leilão, vende a um preço que você consiga trocar por, não sei, 2 vacas que tem uma produção média por uma novilha boa, né? Sempre tem alguém que quer, mesmo um animal que produza menos, mas ele vai ser útil aí para um outro produtor, tá? Um produtor menor, né? Então, a gente tem que trabalhar nesse esquema, tá? E abrir a boca mesmo, falar, procurar, buscar, trocar, procurar informações, tá? Que a coisa vai andar. Enfim, então, como que se faz o melhoramento genético? Você pode investir em sêmen, né? Compra de sêmen. Cuidado, porque o armazenamento é importantíssimo. Quem que eu vou procurar para tratar desse assunto? Eu tenho dinheiro para investir, quero investir, o zootecnista, tá? Preferencialmente. Ou veterinário, mas o zootecnista é mais entendido aí nessa parte, tá? Investir em raças puras, mas cuidado, porque se você só utilizar raças puras, entra naquela questão de se for da mesma família, o que vai acontecer? Os animais vão dar consanguinidade, então eles vão exacerbar problemas que já existem, né? Naquela linhagem. Então, o que acontece em uma família? Casa primo com primo de primeiro grau, o que acontece? As doenças que já estão ali presentes na família, elas começam a acontecer com muita frequência, né? Então, a gente tem que diversificar. Se for trabalhar com animais de uma única raça, raça pura,
não deixa ficar cruzando pai com filho, né? Pai com filho, filho com pai, não deixa, tá? Tem que trocar aí, não pode ser ali parentes próximos. Cruzamentos, né? Eu já falei, então coloca aí, tem muitos touros que são filhos de vacas campeãs de produção de leite, né? Então, provavelmente a genética desses touros, né? Quando cruzarem com a sua vaca, vai produzir bezerras aí que quando crescerem, quando novilhas, elas vão ter uma alta produção de leite. Atenção também a problemas no parto, né? Então, buscar animais que não tenham histórico de problemas, né, de distocia, essas coisas no momento do parto, tudo também é importante, tá? Aí falei aqui, você pode escolher as vacas por produção de leite, ou por qualidade e produção de leite, por peso, tá? Ou por grau de sangue, né? Então, 3/4 aí, 15, agora eu esqueci, gente, só consultando aqui, 15, 16 avos, tá? Então tem tudo isso. Outro ponto interessante aqui, rotinas reprodutivas, tá? Então, tenham atenção, é outro ponto aqui muito importante, tá? No manejo dos animais, para o seu ganho de produtividade, essa parte de rotinas reprodutivas. Então, atenção aí aos períodos de diagnóstico das vacas, o diagnóstico de cio. Eu sei que isso é complicado, tem gente aí usando cordão, né? Cordão que... Olá! Tem pessoas usando... obrigada pelos coraçõezinhos. Tem pessoas usando cordões de identificação de cio, mas a gente sabe que só dura 12 horas. Então, se puder deixar alguém aí, pessoas de plantão, um grupo dormindo e outro acordado para tomar conta aí das vacas que vão entrar no cio de madrugada, é melhor, mas tudo bem, né? Tem gente que só trabalham com a parte de monta, né? Lá usando os touros. Também é complicado, às vezes o touro não cobre todas as vacas, mas enfim, a pessoa tem o direito de escolher e saber o que é melhor para sua propriedade, né? Comunica isso para o profissional que trabalha nessa parte, né? E aí chega um consenso de como que isso vai ser feito, né? Se é inseminação, se é natural, né? Cada um trabalhando, dá para todos ganharem, né? Mas tem que conversar com o zootecnista e o veterinário, tá? Isso aí é indispensável. Enfim, visitas de veterinários, isso é importantíssimo, tá? Tudo que eu tô falando aqui é muito importante, mas não descarte, não tente você mesmo fazer alguns procedimentos. A parte técnica, o veterinário e o zootecnista, eles têm a obrigação, né, de passar. Atenção, vocês não fiquem tristes comigo. Vocês têm a obrigação de ensinar, tá? De passar isso para os funcionários das propriedades. A parte mais técnica, né, que tem como eles fazerem. Mas tem partes aí que somente o veterinário, né, ou o zootecnista, eles têm o conhecimento suficiente para agir, né? Então não vai tentar fazer uma cesariana, né, no animal, não vai determinados tipos de vacina, não vai tentar aplicar porque vai dar ruim, tá? Então, o que for possível dele passar, desses profissionais passarem para os funcionários da fazenda, eles vão passar. Agora tem partes, né, mais específicas, muito técnicas, que somente eles podem fazer. Não adianta vocês tentarem fazer, porque vão gastar muito mais, tá? Vai gastar. Eu posso fazer uma live aqui só sobre os erros aí que acontecem quando a pessoa tenta dar uma de veterinário e fazer algo que exige um conhecimento específico muito grande, tá? Então não ponha, eu sou bióloga, eu falo a verdade, não ponha a gente para fazer porque a gente não sabe fazer, tá? Só o veterinário, o zootecnista sabe. Então,
Seguindo aqui, pontos importantes aí da reprodução, né? Então, diagnóstico dos animais, tá? Esperar aquele tempinho que eu falei lá do tempo de espera para vocês. Se ficar inseminando após o parto, o animal ainda está no período de recuperação, então não vai dar certo, você vai ficar gastando sêmen à toa, tá? Visitas de veterinários, liberação, tá, das novilhas, preferencialmente aí aos 24 meses o primeiro parto, né? Deixa eu ver se eu tô falando besteira aqui agora. Ai, gente, agora deu branco aqui. Ó, melhor idade aí para o primeiro parto, aos 24 meses, tá? Então pode seminar lá aos 12, tá? Mas tem que ter atenção ao peso das novilhas, tá? Tem que ter atenção a isso. Eu falei na primeira live, né, em torno de 450 quilos, tá? Pode ser um pouco para mais, um pouco para menos, 400, 500, mas em torno de 450. Se for menor que esse peso, tá? Lá no primeiro parto, tô aqui observando. Se for menor, gente, esse peso aqui, o que acontece? Vocês vão ter problemas, tá? Vão ter problemas, podem ter problemas, os animais podem ter problemas metabólicos. Daí, o problema metabólico vai gerar o quê? O animal vai passar a não querer comer mais, tá? Que aí são problemas no funcionamento do organismo. E aí começa a ter perda, né? Perda de animais. Começa a emagrecer muito, emagrecer, vai definhando e morre. Então, muita atenção a isso, tá? Seguindo aqui, é porque eu tô olhando aqui da live passada o script. Ó, a parte ainda de rotinas reprodutivas, né? Então, liberação, vê aí qual que é o seu prazo de liberação para inseminação das novilhas, tá? Preferencialmente aí o primeiro parto aos 24 meses, tem muitas propriedades que trabalham com 30 ou mais, tudo bem, mas a gente pode ir tentando reduzir mês a mês, né? Os zootecnistas aí de plantão podem já ir pensando, tá? Tem muitos artigos sobre isso publicados, tá? Então, a gente tem que buscar esses artigos e não causa problema nenhum ao animal, desde que seja após os 24 meses, tá? Então, seguindo. O que mais que a gente tem que ter atenção? Quem segue protocolo IATF, tá? Quem segue os protocolos aí com prostaglandinas, também tem que ter atenção aos animais, certo? Tem um pulo do gato aí, que agora eu não vou lembrar para falar para vocês, mas eu vou colocar no e-book, tá? Para vocês prestarem atenção nesse protocolo aí. Separar dietas, tá? Por categorias, já falei anteriormente que isso é necessário porque cada categoria de animal tem uma exigência nutricional, tá? Então você tem animais com pesos muito diferentes. Eu tenho vacas produzindo que elas têm 600 quilos, tenho outras com 500 quilos. Gente, separa porque a exigência nutricional delas é diferente. Se você calcular tudo pela que tem peso maior, você vai estar gastando dinheiro à toa. E se calcular pela que tem o peso menor e der a mesma alimentação para todas, as que são maiores vão ficar com uma produção abaixo, né? A produção delas não vai ser o máximo que você poderia explorar, né? Da produção de leite. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Muitas vezes o produtor acha que está economizando. Opa, eu vou economizar na comida aqui, colocar todo mundo junto. O mesmo tipo de manejo, só que está deixando de ganhar na produtividade, tá? Então, tem que ter muita atenção. Aí, quem espera o cio é aquele negócio, né? Tem que ficar uma pessoa de plantão lá, de babá, observando comportamento dos animais, tá? E aí
Vou passar agora aqui para o manejo, né? Outra coisa importantíssima da gente observar é o manejo nutricional, né? Eu acabei falando, né, da parte reprodutiva, acabei entrando nisso, tá? Então, eu pulei aqui, gente, desculpa. Eu tava falando de reprodução, fui para nutricional, tá? Então, nutricional é esse que eu já falei, né? Você tem que separar as dietas, não pode colocar os animais para comerem a mesma dieta, certo? Mas o que? Você tem que saber, né, se os animais, claro que você vai saber, né? Vai estar na propriedade, vai ver se o animal está em sistema confinado ou se ele está em sistema de pasto, né? Então, as exigências nutricionais ali, a alimentação também não vai ser feito da mesma forma, né? Ração, silagem, não é da mesma forma. E a gente já sabe lá, tem muita gente que gosta de trabalhar com milho e não moe o milho. Gente, atenção, né? Quanto mais moído o milho tiver, mais absorvido ele será, né? Mais digestibilidade ele apresentará. E lembrando, não pode estar só moído, ele tem que estar umedecido. Então eu vou umedecer, colocar água. Atenção que tem a proporção correta disso. Não pode pagar um nutricionista, você vai abrir artigos sobre nutrição animal com milho e vai ler, tá? E vai ler. Se você é um estudante, tá? De veterinária, de zootecnia ou afins, você também vai buscar esses artigos, né? Um site que eu lembro aqui de cabeça, um único, é a Embrapa, tá? Mas também tem as universidades particulares, tem a Reagro, enfim, tem outras que você vai consultar e vai ver ali qual que é a proporção correta, tá? Para fazer esse esquema. Agora, se puder pagar um nutricionista, pague, porque ele vai fazer isso de uma forma mais eficiente, calculando o peso dos animais, tá? Calculando, vendo ali, porque também tem que mandar depois que começa a fazer essas dietas, tem que mandar com frequência as fezes para serem examinadas no laboratório para verificar se realmente está havendo a digestibilidade do produto, enfim, né? Para a gente ter aquela produção ali subindo cada vez mais, né? Não é mágica, né? Alguém postou aí uma vez que vaca não dá leite, tem que tirar, e é verdade, né? Ela não dá leite, é a gente que tem que ir lá produzir, manejar corretamente para tirar. Então, é bem nesse esquema, tá? Então, coloquei aqui para vocês, né? Confinados, quantas vezes... tá, as vacas confinadas tem que ver quantas vezes por dia que elas recebem alimentação. Quando tem aquele sistema, né, confinado ali, você tem um cálculo que se faz, você tem que saber quantos animais, quantas cabeças, né, conseguem se alimentar naquele coxo linear, tá, por vez. Porque se você tiver muitos animais grandes ou dominantes, eles não vão deixar os menores chegarem até ali, né? Tem que verificar sempre se o coxo está cheio, se está vazio, né? Como é que é a disposição dessa alimentação. Tudo isso tem que ser visto, tá? Porque os animais, eles não podem passar privação nem fome, senão a produção diminui. E também não pode ficar um monte de comida o dia inteiro lá no ambiente, porque senão pode contaminar, com moscas. Gente, tem propriedade que está tendo problema com a abelha, tá? Porque com essa seca, tá faltando aí, acho que é no centro-oeste mesmo, tá faltando... não tá chovendo, né? Então tá ficando muito seco, as plantas não estão florescendo. Então o que acontece? Onde que as abelhas estão indo buscar alimento? No coxo dos bois. Né? Tá um problema sério de ataque por abelhas. Então, gente, tudo isso tem que ser verificado, tá? Essa questão do manejo nutricional. Como que resolve isso? Olha, gente, sinceramente, eu não li, não estudei ainda como que resolve isso, mas como biólogo eu vou dizer assim, eu faria o seguinte,
eu colocaria aquele sistema lá de apicultura mesmo, entraria em contato com o apicultor para ver como que eu poderia resolver essa situação, se colocando lá aquelas caixinhas, tá? Para as bichinhas colocarem lá o mel, fazerem lá as colmeias dela. Ah, mas aí onde que vai buscar flor com pólen? O apicultor vai saber te dizer como faz. Se você tem que reservar uma área ou se você tem uma parte de reserva legal, como que pode ser feito o manejo para você ter flores suficientes para esses insetos não ficarem perturbando, tá, o coxo dos animais. Tá? Aí já entra o manejo de fauna. Tá? Biólogos que trabalham com manejo de fauna, e peço ajuda também aos apicultores, tá? Porque tem solução. Não precisa encher de veneno, né, o coxo, não vai fazer isso, tá? Então, ou então certas horas do dia, né? Você vê lá qual a hora que elas vêm e muda o esquema de alimentação. Aí é o que eu disse, cada caso é um caso, a gente tem que sentar, tem que ir lá, tem que verificar, tem que ver, né? Fazer uma visitação para saber qual que é a melhor atitude a ser tomada nesses casos. Enfim, seguindo aqui, ou você vai utilizar algum tipo de afugentador natural, né, dos insetos. Vocês utilizam matéria seca ou não na alimentação? Tem que utilizar, né? Tem que utilizar para o rumen trabalhar corretamente, tá? Utiliza sucedâneo para os bezerros. Atenção, se utiliza, ele tem que estar bem dissolvido, né? Como é que você vai dar o leite lá para os animais, o suplemento, se não dissolve corretamente? Então, aquele ponto que eu já falei com vocês. Se tiver um mixer lá, um misturador, tá? Alguma coisa que faça isso, é melhor do que fazer na mão. Outra coisa, quem trabalha com essa parte, quem é o cuidador, quem alimenta os animais, tem que saber a temperatura lá correta, né? Que os animais têm preferência por ingerir o leite. Certamente é quentinho como sai da vaca, né? Tem a altura determinada lá, quem usa balde, ou quem usa aqueles baldes também com bico, que agora eu não lembro o nome daquilo não, tá? Tipo umas mamadeiras gigantes. A altura que coloca tem que ser a altura do úbere da vaca, né? Se ficar muito alto o animal não vai beber, muito baixo também não. Atenção ao comportamento dos animais também, porque eles também brigam, né? Por espaço ali para se alimentar. Então os mais fraquinhos têm que ser separados, senão eles não se alimentam, não crescem corretamente. Manejo nutricional. E saber fazer a concentração, a diluição correta dos produtos. Por quê? Se for nutriente demais, em alguns casos pode até levar os animais a óbito, tá? E se for nutriente de menos, o que pode acontecer? Os animais não vão ter a engorda suficiente, correta, tá? Aí o bom é que seja de 500 gramas por dia para um animal que já nasce em torno de 80 a 100 quilos, tá? No parto, o ideal é que ele engorde aí 500 gramas por dia. Tá? Então, guarda essa informação aí, tá? Para já falar aí com as pessoas que você está assessorando, ou se você é produtora, para já ir conferindo lá com o seu... Esqueci o nome, gente, gestor, mas tem um outro nome, com o gestor da propriedade, tá? Então, gerente da fazenda, tá? Então, seguindo aqui. Separar dietas, né, já falei, por categorias, pela questão mesmo das exigências nutricionais diferentes de cada animal. Obviamente que as vacas que produzem têm picos de 40 a 45 quilos, né, litros de leite, a exigência nutricional delas é muito maior do que aquelas que têm um pico de 25, 20, né? E às vezes na mesma propriedade tem essa variação de produção, tá? Então, seguindo aqui, já estamos caminhando da metade pro fim, tá? Aí já são 9 horas, eu já vou terminar. Critérios para divisão de lote. Então, isso aqui eu já comentei lá no início, tá? Eu ponho no script para não esquecer de falar, que a produtividade, né? Você pode separar os animais por produtividade ou por peso,
ou fazer uma relação peso dos animais, produtividade. Produtividade de quê? Se nós estamos falando de produção de leite, é de leite, né? E se fosse de corte? Aí é do aproveitamento, né, lá da carcaça, né? Então a gente trabalharia com outro sistema, tá? Mas sempre nessa questão, produtividade, ou de carne ou de leite. E aí? Versus o peso, tá? É o mais comum, mas tem outros também. Separar animais que estão doentes, animais que estão mais títidos, que estão sadios. Aí é o que eu falei para vocês, é cada caso chegar lá na propriedade e ver o que está acontecendo, né? Então tem diversas formas de separar os lotes. Aí tem que conversar com o produtor ou com o gerente da fazenda para saber quais que são ali os parâmetros, os índices que são chave para o negócio deles, tá? Em alguns lugares, o fator chave pode ser a produtividade de leite, em outras já pode ser a qualidade, tá? Em outras pode ser os dois, e uns pode ser o tamanho, né? O peso dos animais, porque são animais que vão a leilão, são animais, né, que são ali fruto para melhoramento genético, ou em outras pode ser de cria e recria de bezerras. Então, dependendo também da intenção ali do produtor, né, do objetivo, né, da sua atividade econômica, os índices vão variar para essas divisões de lote. Então, seguindo aqui, pasto. Quem trabalha com pasto tem que ficar de olho na degradação do solo. Degradou tudo, a situação tá feia, não tem jeito, você vai ter que chamar um biólogo, tá? Mas ou técnico agrícola, mas é que o biólogo ele entende melhor essa parte aí da integração da natureza, tá? Com essa parte de construção mesmo, né? Social, né? Porque aí a fazenda já não é mais assim, a natureza puramente selvagem, já é a interação do homem, né? A intervenção humana. Então é mais interessante que vocês chamem ou um biólogo ou mesmo um serviço multidisciplinar, biólogo, junto com um geólogo, tá? Junto com um engenheiro florestal, aí depende, né, do grau de degradação e do que você pretende fazer com aquilo ali, né? O engenheiro florestal, ele também seria interessante no caso se você quer fazer as pastagens sombreadas, que são muito interessantes para evitar o estresse térmico nas áreas que são muito quentes, tá? Então aí quando tá muito calor, você não precisa gastar dinheiro, não é isso? Não precisa gastar dinheiro com a aspersão, né, de água ali geladinha nos animais, né? Porque tem algumas fazendas de corte que precisam fazer isso. Mas se você colocar pastos sombreados, em torno de 10 árvores aí por hectare, né? Você já consegue ter um sombreamento adequado aí para os animais, tá? E além disso, reduz a incidência de pragas no pasto, tá? Por quê? Porque os insetos que comem a pastagem, muitas vezes eles querem comer o quê? As plantas nativas. Como não tem, ele acaba se alimentando da forrageira. Mas se tiver as árvores ali da localidade, eles vão dar preferência, tá? Então, é bem interessante. Não sombrear demais, que senão mata a forrageira, né? Então, tem um limite aí em torno de 10 árvores, tá? Por hectare. Aí, seguindo. O tipo de forrageira. Se você quer ter uma boa produção, ele tem que estar adequado. Eu falei isso no primeiro dia. Temperatura, clima, regime de chuvas, tá? Tudo isso vai influenciar no tipo de forrageira que você vai plantar. Não adianta colocar uma forrageira de região fria num local muito quente ou uma forrageira adaptada a uma região de brejo, né? Que fica inundada ali uma parte do ano. Você colocar lá numa região árida, né? A gente tem que colocar
capins que são adequados a cada tipo de clima, região e tipo de solo também. Ah, mas não sei como é que é o solo aqui. Você vai ter, isso aí não tem por onde fugir. Vai ter que separar um dinheirinho e mandar para fazer análise de solo, tá? Isso aí vai te trazer um retorno grande a curto prazo, tá? Atenção também às estações do ano, tá? Municípios, estados que têm diferenças muito grandes de temperaturas e regime de chuvas de acordo com a estação do ano, vai ser um determinado tipo de plantio no verão e primavera e outro no outono e inverno, tá? Lembrando aí que onde há geadas ou períodos muito longos de estiagem, tem que necessariamente fazer, né, ali o sistema da silagem, tá? Aí tem outras também, essa que eu tô lembrando, feno também, tá? Tem que fazer e reservar, guardar aí pelo menos com 12 meses, guardar, se tiver espaço, alimentação suficiente aí para até um ano, né? Que em caso de algum desastre climático, você não vai morrer num empréstimo no banco que não vai conseguir pagar mais, tá? Aí seguindo aqui, que eu falei do pasto, né? O estado de degradação, né? Então atenção a isso. Dá para perceber porque o solo ele começa a ficar a partir igual biscoito, tá? Biscoito, gente. Eu posso também fingir que eu não sou daqui e falar biscoito, né? Porque eu falo biscoito, tá? Aí, não, bolacha, né? Aí, São Paulo, aí quem é de São Paulo. Enfim, fica igual biscoito quebradilso, né? Então, muita atenção ao estado de degradação do pasto, tá? Então, aquele pasto que tá com a forrageira muito ralinha, o solo tá quebradiço, tá esbranquiçado, cuidado que isso aí indica, né? Quando chega a rachar aí, gente, aí não tem jeito, aí vai ter que chamar um biólogo correndo, tá? Porque aí já tá péssimo, tá? Ah, mas não tá chovendo, o que eu vou fazer? Ele vai saber dizer, chama um técnico agrícola ou se você não puder pagar, contrata um estagiário, deixa ele fazer estágio na sua fazenda, que ele precisa fazer o TCC, né? Então você fala, ó, você faz aqui para mim de graça, que eu deixo você usar os dados da minha propriedade de graça para você. Ele quer defender a tese dele, né? Para você defender. Tese não, tese doutorado. Ele quer defender o TCC dele para ter o título, né? Então, para se formar. Então, ele vai te dar o resultado ali gratuitamente, tá? Já falei isso. Não pode pagar, faz isso. Aí, na exploração, não. Ele tá levando seus dados, né? Então, é uma troca. Uma mão lava a outra. Né? E as duas lavam o rosto. Enfim. Estado de degradação, né? Já falei, então, se tiver o solo rachado, gente, corre aí que vai ter que fazer irrigação ou comprar adubo, aí ele vai saber descompactar o solo, utilizar alguma planta que seja capaz de reter umidade, tá? Mas o que aqui que eu tenho para falar sobre pasto? Presença de plantas invasoras ou não, cuidado, porque isso aí pode acabar com a sua produtividade e também elevar os índices de aborto, tá? E natimortos. Por que isso? Porque tem muita pastagem que tem lá, samambaia e uma infinidade de plantas tóxicas que eu não vou me recordar o nome aqui. A samambaia é uma clássica que acontece demais, tá, no país. Que se os animais ingerirem, isso vai causar toxicidade e esses animais eles podem ser perdidos a longo prazo, tá? A médio prazo, vai emagrecendo, ninguém sabe o que está acontecendo, acha que é vacina, que é vermífugo, né? E dá vermífugo, acho que verminose e de repente pode ser a contaminação ali por espécies invasoras, tá? Que são plantas tóxicas que vão matar os animais.
Então, atenção que isso traz perdas, né? Perda na produção de leite, perda na produção de carne, tá? Eu perdi uma cadelinha, eu vou falar isso hoje, não. Ela morreu intoxicada de tanto comer planta no jardim, tá? E nem a veterinária descobriu. Apesar de eu falar que ela ingeria esse tipo de coisa, mas ninguém imaginou, né, que a bichinha fosse falecer por conta disso. Então, acontece com bois, né, também, acontece com outros tipos de mamíferos. Atenção à presença dessas invasoras no pasto. Manejo de adubação. Então, tem também que fazer a correção do solo, tá? Não adianta ficar jogando adubo de qualquer jeito. Se for uma região que chove muito, uma região inclinada, esse adubo vai ser lixiviado, né? Carregado pela água da chuva, vai contaminar os córregos, tá? E vai produzir nada para você, tá? Você vai ficar jogando adubo à toa, contaminando o solo, contaminando os lençóis d'água, tá? E aí, gente, isso a médio e longo prazo vai acabar com a área vai se tornar improdutiva e você não vai saber o porquê, tá? Período de ocupação, os animais eles não podem ficar o tempo todo, tem que ser no mesmo tipo de pasto, tem que ter água próxima, tá? Porque se a água estiver muito distante, eles não vão pastar de uma forma homogênea, tá? Eles vão ficar concentrados em um lugar, e aí começa a degradar um lugar, e o outro lugar começa a ficar o quê? Aquele matagal alto, né? Então a gente tem que ter atenção a isso, tá? Período de ocupação, presença de água ali a 200, 300 metros, não muito mais que isso, tá? Para os animais beberem. Atenção também à quantidade de animais por hectare, né? Que a gente chama de UA. Número de piquetes, né? Quem trabalha com pasto rotacionado. Então, atenção ao número de piquetes para cada categoria, né? A lotação máxima que eu já falei aqui, em UA por hectare. E terminando aqui, né? Tem mais 3 pontinhos que eu vou falar rapidinho, para não ficar muito extenso, e já está, né? Faça um croquis. O que é isso? É um esquema, tá? Um desenho, um mapa, uma planta com a divisão das áreas da propriedade. Então, se você é um estudante, faça isso que a pessoa aí vai, quando você se formar, ela vai te contratar, talvez até antes, tá? Ela vai te contratar. Faz lá um croquis. Como é que eu vou fazer isso? Põe no Google Mapa lá. Eu já falei para vocês. Agora eu esqueci o nome. Que é o QGIS, tá? Que aí você faz o geoprocessamento. O que é isso? Joga lá a área da propriedade e você vai observar. Ó, vai fazendo isso também junto lá com o produtor. Essa área aqui é a área de alagamento. Essa área aqui é a área de pastagem. Essa área aqui é a área onde ficam os animais. Essa área aqui é a área construída da propriedade, tá? É a área de alojamento da casa, é a área que tem a cantina, né? Se tiver estacionamento para os carros, motos, aqui, tá? Aí vai separando, faz um croquis mesmo, que é uma planta, tá? Da região, da área ali onde a propriedade está, tá? Aqui é a área de reserva legal, né? APP. Aqui é onde passa o riacho, onde tem o açude, tá? Separa tudo bonitinho ali. Aqui é a área de armazenamento de comida, ficam os armazéns. Separa tudo. Aqui é onde fica o maquinário, certo? Por quê? Porque isso ajuda o proprietário na hora que ele for administrar, né? Saber onde é que está saindo, onde é que está entrando gastos, custos. Então, onde é que por exemplo aqui, onde é que eu estou gastando mais com luz? Aí ele já sinaliza, luz eu gasto mais aqui, onde fica, onde eu utilizo o maquinário, né? Onde eu tenho o gerador,
Onde é que eu tenho mais risco de contaminação? Aqui onde eu guardo os agrotóxicos. Onde é que eu tenho que fazer aqui? Onde é que eu tenho risco de incêndio? Ah, é aqui onde eu tenho armazenamento de silos, de feno, entende? Isso é muito importante, parece que não é nada, mas você fazer um projeto e colocar isso aí para o seu, para a pessoa que você está ajudando, atendendo, está te oferecendo um estágio, uma oportunidade de trabalho, poxa, a pessoa vai ficar maravilhada com o seu trabalho, né? E aí também, aí o geoprocessamento que eu digo, já a parte mais de biólogos, o que que é? No mapa você vai colocar ali onde é que está a água na propriedade, como é que eu vou fazer para trazer a água até os bebedouros, né? Montar sistemas lá de ductos, como é que eu vou fazer, onde que fica o maquinário é distante, de repente onde faz a ração é distante de onde estão os coxos, como é que eu vou levar a alimentação, né? As áreas têm que ser construídas próximas, né, para gastar o menos possível de combustível de deslocamento, né? Porque utilizar caminhões, tratores é caro, né? Matsuda de novo? É caro. Então a gente fazendo esse croquis, a gente tem como orientar o produtor, né? Colocar as áreas próximas ali. Então a área onde faz ordenha tem que ser próxima da área onde eu higienizo os animais, né? Tem que ser próximo onde eles ficam descansando, a sala de descanso. Então é bem interessante fazer isso. E também pela questão, né, aí do que eu falei da reserva legal, saber onde está a água, onde é que tem o riacho, como é que vai fazer o saneamento ambiental, né? Onde é que vai colocar os dejetos, né, dos animais, das pessoas, saber qual a melhor área ali para... Agora eu esqueci, gente, para colocar... Eu sei que não tem rede de esgoto, mas para fazer ali o saneamento, ali a parte de caixa, agora eu esqueci o nome desse negócio, caixa séptica, tá? Então a gente tem que controlar isso aí, tá? Aí para terminar aqui, é bem legal. Ah, também entra a parte de clima, né? Porque aí com aquele mapa você consegue determinar, né? Ó, você mostra lá, ó, incide muita chuva, né? Aqui na região a gente tem esse tipo de relevo. Então, se a gente fizer uma adubação aqui de uma forma incorreta, né? Esse adubo ele pode ser lixiviado, ou então colocar máquinas, no caso, quem utiliza as máquinas, né, para fazer aí a colheita, se for uma região de morros ou de mais de morros, vai gastar mais combustível. Então, tudo isso, o mapeamento da região ajuda a dizer, mostrar o relevo, tipo de solo, tá? Então, é bem interessante que as pessoas façam, tá? Esse tipo de abordagem. Aí, seguindo, né? Penúltimo aqui ponto, diagnóstico do manejo sanitário, né? O que é isso? É o recém-nascido, fazer lá a cura, né, do umbigo, observar no nascimento, pós-parto, aplicar, né, os medicamentos lá preventivos de verminoses, parasitoses, em geral, doenças, como é que é feito o tratamento das doenças, né, mastite clínica, ou assintomática, tá, ou em graus mais elevados. Como é que é feito o tratamento, né? A gente tem que ter isso aí muito bem estabelecido, né? Para na hora não ficar perdido. Ainda que a gente não vá administrar a medicação, a gente já vai saber que providências tomar na hora que o veterinário chegar, saber o que dizer, né? O que falar, e saber argumentar ali para não ser passado, às vezes até passado para trás, né? Então a gente sabe conversar ali de igual para igual. Então, como que é feita a prevenção das doenças, né? Tem aquela questão de não deixar os animais, as vacas ficarem arrastando, né? No chão ali as tetas. Então tem todos os manejos que são importantes da gente observar nessa parte sanitária, que vão levar a economia a médio e longo prazo, né? Vão levar a economia na parte de medicamentos, de doenças, né? Porque os animais vão estar mais saudáveis, tá? Então,
Importante observar também o tempo que o animal vai ficar com a vaca, né, no pós-parto, que a gente sabe que tem a contaminação vertical. Então, fazendas de alta produtividade nem deixam o bezerro ter contato com a teta, né, da vaca. Eles já direto já recebem alimentação ou artificial ou colostro, mas sem ser em contato com a mãe, tá? Então, já falei daqui da cura do umbigo, né? Controle da mastite também já falei. Qualidade do leite, né? Então, tem toda essa importância da higiene, vai interferir na qualidade do leite, tá? Antibióticos, né? Então, já teve caso aqui no Rio de chegar leite contaminado por antibióticos, por hormônios, porque não se aguarda o prazo estabelecido nos protocolos, tá? Então, tem que ter atenção aos hormônios que você utiliza, medicamentos, e aguardar, né? Porque tem a questão do leite de descarte, tá? Atenção imensa ao calendário sanitário, que isso vai te livrar de grandes problemas, assim como livros pais, né? Que tem crianças aí, de grandes problemas quando faz a vacinação correta do seu filho. Pode ficar doente? Até pode ficar doente, mas vai ser raro, né? E se ficar, não vai ser uma gravidade tão grande quanto se não tivesse sido vacinado. Então, para finalizar aqui, que isso já está extenso, quase mais de uma hora que eu tô falando, tá? Avalie o controle de custos, faça um fluxo de caixa. Tem programas, tem softwares, tá? Já só na parte de agronegócio, que ensina a fazer esse controle. Faça fluxo de tudo que entra, tudo que sai. Detalhe, são 2 caixas, tá? Para quem vende produto. Um para faturamento e tem o outro, peraí que eu vou ver agora para vocês, que eu me esqueci o nome, tá? Fazer análise financeira. Pode ser mensal, pode ser anual, pode ser semestral, de acordo com a sua produtividade e a sua demanda, tá? É só um instantinho aqui que eu vou ver que são 2 caixas, tá? E eu quero ver aqui para vocês para ajudar mesmo aqui antes de terminar. Ai, gente, tirei daqui. São 2 caixas que vocês têm que fazer. Oh, meu Deus, para terminar. Um é o caixa de... eu vou falar aqui, porque eu não... Fechei aqui, porque isso aqui não é nem de vocês. Não tem nem a ver com... Ai, sumiu aqui. Porrencas. Queria achar para mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. Achei. Acho que achei. Achei. Mostrar aqui para vocês os 2 caixas que vocês têm que fazer para nunca mais se enrolarem na vida. Nunca mais ter perda. Luta nós. Vocês têm que fazer. Porrencas. Uma caixa... Tô vendo aqui, tá? Porque a anotação minha é de outra coisa aqui. Isso aqui já é de meio ambiente. Mas eu achei interessante passar para vocês. Vocês têm que fazer 2... Para não ter mais problema de perder dinheiro, vocês têm que fazer 2 caixas. Um com receitas, custos e despesas, tá? Recebidas ou não, pagas ou não. E outro com recebimentos e pagamentos que vocês tiveram de fato, tá? Então, um é aquilo que vocês... tá marcado, tá? Tá lá marcado para receber. Então, eu vendi um produto e tá marcado para eu receber, tá? Então, você faz um tipo de caixa, tá? Depois eu vou passar o nome direitinho para vocês, tá?
E no outro caixa, vocês colocam tudo que de fato entrou, tá? Então, eu tinha para receber R$1.000, tudo bem. Você tinha, mas você só recebeu 500. Então, um caixa vai ser relativo a tudo que você movimentou. E o outro caixa relativo a tudo que de fato entrou, tá? Faça, a partir do momento que você separar, isso aí já é de contabilidade. Eu vou fazer um e-book e vou deixar gratuitamente para vocês, tá? Aí, esse que vocês fazem, que mostra o que de fato entrou e o que de fato saiu, é o que vocês têm que prestar atenção na hora de calcular o que teve de lucro, né? E não aquele que você tem a receber, mas ainda não recebeu, porque furaram com você, porque o fornecedor lá atrasou alguma coisa, tá? Então, fazendo esses dois caixas, vocês não vão mais ter problemas, tá? Na hora aí de avaliar o que tá entrando, o que tá saindo, o que ganhou, o que deixou de ganhar. Então, espero que vocês tenham gostado e espero ter desenrolado mais do que enrolado, né? Qualquer dúvida pode falar que eu explico, ou chama ao vivo, não sei, ou faz uma live e fala, eu quero falar com você ao vivo aqui. Não tem problema não, eu vou, tá? Então, se quiser por escrito também, qualquer coisa, tá, gente? Aqui estamos para ajudar. Ah, mas você não é consultoria? Gente, eu já expliquei. Consultoria gratuita e paga, tá? A gratuita eu posso dar por aqui. Agora, ir até aí não tem como, né, gente? Aí só pagando, que eu moro aqui eu moro no fim do mundo. Não são vocês não, sou eu aqui, tá? Porque vocês moram no mundo maravilhoso do agro. Enfim, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. E a gente se vê na segunda-feira. Um excelente Dia dos Pais para todos, tá? E para as mães que são pais também. Enfim, um abraço, a gente se vê na segunda.